sábado para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Hoje, eu espero que todos estejam bem. Nós vamos ter um momento de adoração maravilhoso e uma palavra preparada pelo pastor Daniel, que se encontra em Mateus 13, do 3 ao 9, que diz assim: E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que um semeador saiu a semear. E quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves e as devoraram. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. E quando o sol nasceu, queimaram-se, e porque não tinham raiz, elas murcharam-se. E outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em boa terra e deram fruto, algumas 100 vezes, outras 60 vezes e outras 30 vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Eu convido você agora a fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor para podermos ouvir hoje a voz dele. Senhor Deus, Pai maravilhoso, eu te agradeço pela oportunidade que estás nos dando de estarmos reunidos mais uma vez em teu nome. Aceita os nossos louvores, que os nossos pensamentos, os nossos corações sejam levados à tua doce presença, e que o nosso cantar suba as tuas narinas como incenso agradável. Fala aos nossos corações e faz brotar o fruto do teu evangelho, Pai. É que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça e paz de Jesus esteja com todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs. É um grande prazer estar aqui mais uma vez, trazendo a palavra do Senhor, trazendo o que de melhor nós temos. É a palavra do Senhor que está em nossa vida. O tema da mensagem de hoje é: nunca pare de semear. Nunca pare de semear. O texto que nós escolhemos foi a parábola de Jesus, que está em Mateus capítulo 13. Capítulo 13. E eu quero ler apenas o verso 3, que diz assim: E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. Quero apenas ler esse versículo, que é o foco da nossa mensagem nessa manhã. O semeador saiu a semear. Ele saiu a semear. Estamos vivendo um período muito difícil da história, jamais vivido por nossa geração. Nossa geração nunca viveu isso. Nós nunca vivemos isso. Outras pandemias aconteceram no mundo, mas nós nunca vivemos isso dessa maneira tão intensa. E nós podemos ver então que os noticiários, os jornais, eles divulgam as más notícias com muita intensidade, porque infelizmente as más notícias elas dão ibope. As más notícias elas prendem mais a atenção. Em meio a tanta dificuldade que nós estamos vivendo, não existem só más notícias, existem boas notícias, existem coisas boas acontecendo no mundo. Se nós formos pegar os números, por exemplo, da pandemia, nós vamos ver que 3 a 4% de pessoas estão morrendo, mas por um outro lado nós temos 80% das pessoas ou mais que estão sendo curadas. Mas as divulgações não são nos números de curas, mas nos números de morte. Claro, nós não somos insensíveis às mortes, nós sabemos que elas existem, pessoas estão morrendo ao nosso redor, e nós devemos orar pelas famílias que ficam, por tudo isso que está acontecendo. Mas eu quero trazer hoje à nossa memória que nós somos semeadores de uma boa palavra, semeadores de uma boa notícia, que é o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é a melhor notícia do mundo, e nós somos portadores dessa palavra, nós somos portadores dessa mensagem poderosa. E quando eu digo não pare de semear, é porque existem muitas pessoas que estão parando de falar de coisas boas, estão falando
coisas ruins. Preferem falar a respeito de coisas ruins, ao invés de semear a boa palavra, a boa palavra. Há uns dias atrás eu preguei aqui sobre semente. Semear, semente, é um título que me atrai muito. Eu vejo assim nas Escrituras algo tremendo a respeito disso, que nós colhemos aquilo que plantamos, que sementes são poderosas. Uma única semente ela é capaz de produzir uma grande floresta. Uma única semente é capaz de produzir uma colheita imensa e abundante. Existe um poder extraordinário em uma semente, e nós somos portadores de uma semente. Nós somos portadores da semente mais poderosa na face da terra. Nós somos portadores da semente do reino de Deus. E nós então semeamos essa semente através das nossas palavras. Nós traduzimos muitas vezes as palavras do reino, as palavras da Bíblia, através das nossas próprias palavras de encorajamento, de fé, de esperança, de certeza que as coisas irão melhorar, porque nós temos a fé que o final já está escrito, e o final ele é surpreendente e maravilhoso. Nós temos a nossa própria história. Nós temos os nossos testemunhos, as nossas histórias de fé, as nossas histórias que envolvem o reino de Deus, e quando contamos as nossas histórias, nós estamos propagando o reino de Deus. Mas muitos já pararam de contar as suas próprias histórias. Parece que não tem mais histórias de vitória, histórias de experiências com Deus. Nós precisamos semear. E por que paramos de semear? Porque semear não é fácil. Não é fácil semear. Jesus traz essa parábola do semeador aos seus discípulos, e é uma das parábolas que Jesus para e gasta um tempo com os discípulos depois a sós para explicar a parábola. Explicar a parábola, porque eles mesmos ficaram confusos e não entenderam, e Jesus via que esse assunto é de extrema importância e os discípulos não poderiam ficar com dúvida. Então Jesus gasta ou investe um tempo explicando a parábola para os discípulos. Nós vamos então à parábola. E a parábola, o personagem principal que nós queremos trazer aqui é o semeador. O semeador. A parábola tem alguns pontos. A parábola tem a semente, que é a palavra de Deus. A parábola tem o solo, que são os corações. A parábola tem os impedimentos para que a palavra ela frutifique na vida das pessoas. E a parábola ela tem o semeador. E o semeador aqui, ele é um obstinado, ele é um persistente, é alguém que não desiste, é alguém que caminha entre pedras, é alguém que caminha entre espinhos, é alguém que caminha e as aves atrapalham o seu semear, mas ele não desiste, ele não para, ele é um obstinado, ele é um persistente, é alguém que corre atrás daquilo que ele quer. O semeador, então, ele tem ótimas sementes, as sementes dele são ótimas, são de ótimas qualidades. Ele sabe a qualidade das suas sementes, e ele tem também muitas sementes. Eu imagino aqui que ele tem uma carroça cheia de sementes, sacos e sacos de semente, porque ele espalha sementes por onde anda e nunca acabam as suas sementes. Ele está semeando e as sementes nunca acabam. Parece que existe uma provisão de sementes infinita na vida dele, que ele espalha e não acaba. Você vê que na parábola a semente não acaba. Meu convite é para você ser um semeador obstinado, que não para, não deixe de semear. Semear aquela sua palavra de fé, de esperança, para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus irmãos, para os seus vizinhos. Que você não pare de contar as suas histórias, as suas experiências, que você seja um obstinado, porque você tem uma boa mensagem dentro. Deus colocou uma boa mensagem, uma boa semente dentro do seu coração. Você não pode deixar
de propagar essa boa semente, principalmente nos tempos em que estamos vivendo. Quando você vai visitar alguém, você não vai contar quantas pessoas morreram, quantas pessoas estão doentes. Você vai falar da esperança que há em Cristo Jesus, daquilo que Deus pode fazer e transformar a vida das pessoas. Portanto, você tem ótimas sementes, mas infelizmente nós temos sementes ruins dentro de nós também, e às vezes preferimos semear as sementes ruins ao invés das sementes maravilhosas que temos dentro de nós. E nós também temos uma infinidade de sementes, não acaba. O seu sorriso nunca vai acabar, o seu abraço não vai acabar, as suas palavras, as suas histórias não podem acabar, porque estão aí registradas em você, são infinitas e são maravilhosas. Pois bem, o semeador sai a semear, e as primeiras sementes caem à beira do caminho, em terra dura. E o que acontece? As aves vêm e pegam as sementes, mas as sementes não foram feitas para as aves, as sementes foram feitas para a terra, para serem plantadas, para serem germinadas. Mas as aves vêm as sementes em cima da terra dura, e elas vêm e roubam a semente. E Jesus então diz que as aves são as ações malignas que roubam a semente dos corações. A parábola também nos conta, Jesus explica que a semente que cai à beira do caminho é aquela que cai em corações duros, que não entendem. Quantas vezes as pessoas não vão entender a sua mensagem? Quantas vezes as pessoas não vão entender a sua história? Não vão entender as suas boas intenções? É muito comum, às vezes, você na boa intenção coloca lá no grupo da família, de repente, um versículo bíblico e uma reflexão a respeito de algo que vai ajudar alguém lá da sua família, mas aquilo é totalmente distorcido para um outro lado, que não era aquilo que você queria dizer, e aquilo se torna uma grande confusão, porque o maligno está aí para vir distorcer as nossas palavras, roubar as nossas sementes, roubar as sementes que semeamos. E quantas vezes então desistimos e falamos: eu não vou falar mais nada, eu não vou mais colocar a minha opinião, eu não vou mais semear, eu não vou mais semear. E eu te encorajo a não desistir de semear, mesmo quando o inimigo, as aves, o maligno, as ações malignas, elas vêm tentar roubar aquilo que você quer transmitir. O que você faz então? Você continua como esse semeador obstinado, continua a semear. Esse coração duro pode amolecer um dia, você continua a semear, e não importa que as sementes caiam à beira do caminho, não importa, porque esse semeador poderia dizer: olha, eu não vou deixar nenhuma semente cair aqui à beira do caminho, porque esse solo é duro, porque essas pessoas não vão me ouvir, porque essas pessoas não vão me entender, então eu não vou semear aqui. Não, semeie no coração duro também, semeie no coração duro também, semeie, porque elas poderão germinar. Você não pode parar, eu não posso parar de falar, de transmitir a minha história, a minha mensagem, a minha semente. Você tem uma semente, e essa semente não pode parar, ela não pode parar. Semeie nos seus filhos, semeie na sua esposa, semeie no seu marido, semeie no seu patrão, semeie nos seus clientes, semeie, não importa. E as aves, você não pode fazer nada com as aves. Não tente caçar as aves, não vai dar. São muitas aves. As aves vêm para roubar a nossa semente. Deixe que elas continuem a semear. Uma hora elas enjoam de tanta semente. Você precisa semear. O que eu não posso ser nessa parábola é ser as aves. Será que nós não somos as aves muitas vezes? Aqueles que são do contra. Sabe aquela pessoa que é do contra? Você tem uma ideia. Antes de você contar a ideia, já fala que é contrário. Ele já não concorda. É aquele que não gosta de ver a prosperidade do outro, aquele
não prospera e também não quer ver o outro prosperar. É aquele que só tem um olhar crítico. Quando alguém fala alguma coisa, ele tem que pegar um ponto negativo e distorcer aquilo. Não estou falando de você ter uma crítica construtiva, que isso é muito bom, eu aceito, eu gosto de uma crítica construtiva. Mas o que nós estamos falando assim são aves que vêm roubar a semente e levar para bem longe. Essas sementes nunca mais serão plantadas, essas sementes foram roubadas, essa palavra foi lançada ao vento. O que o semeador faz com as aves? Nada. Ele não faz nada com as aves, ele continua a semear. Não se preocupe com as ações malignas, não se preocupe com as palavras negativas, não se preocupe com a terra dura, simplesmente semeie, semeie. E o semeador continua a semear, porque ele é um semeador obstinado, e ele tem ótimas sementes, e ele tem muitas sementes, e ele então continua a semear, e agora a parte das sementes cai entre as pedras, elas caem em terra rasa, diz o texto, elas caem em terra rasa, e a semente começa a brotar, e ela começa a crescer, mas não tem raízes, e ela fica em meio às pedras, e o sol quente vem, as queima e as mata. Jesus explica, dizendo que as sementes que caem entre pedras são aquelas que elas não estão enraizadas, elas não conseguem firmar raízes. Portanto, quando vem a luta, quando vem a dificuldade, quando vem o sol quente, quando vem a tempestade, quando vem os impedimentos da vida que vão acontecer, desistem. Quantas pessoas nós já falamos a palavra de Deus, nós contamos a nossa história, nós contamos as nossas crenças, naquilo que acreditamos, nós profetizamos coisas boas, e ela então recebeu tudo aquilo com muita alegria, mas não teve raízes para continuar. É muito comum a gente vir na igreja, ouvir uma mensagem, ou assistir pela internet uma mensagem, e levantar aquela mensagem dizendo assim: agora eu estou com fé, eu estou com tudo, eu vou para a cabeça. Quando você chega à noite, dorme, no outro dia você diz: mas não é bem assim, isso não é para mim, é difícil mesmo, quem disse que seria fácil? Jesus não disse que seria fácil, ele disse que nós precisamos construir a nossa casa na rocha, firmados nele, para sermos inabaláveis diante das situações, das dificuldades, de tudo o que vem sobre as nossas vidas. E nós temos aqui passado por momentos difíceis nessa pandemia. Alguns perderam o emprego, outros estão com suas empresas fechadas, sem ter os seus recursos, sem poder pagar aluguel. São as dificuldades da vida, e se não estivermos firmados as nossas raízes profundas em Deus, nós vamos desistir. Quantas pessoas nós falamos, nós declaramos, nós profetizamos, nós semeamos, e elas desistem tão facilmente? E o que nós devemos fazer? Desistir também? Não. Continuar a semear. Porque o semeador é obstinado, e ele tem ótimas sementes, ele não desiste, e ele continua jogando sementes nas pedras, não importam, porque algumas vão vingar, algumas vão crescer, algumas vão frutificar. E o que fazer com o sol? O que fazer com as tempestades? O que fazer com as aflições? Nada, você não pode fazer nada. Você não pode resolver o problema da pandemia no mundo. Você não pode resolver os problemas do câncer no mundo. Você não pode resolver os problemas da criminalidade no mundo. Você não pode resolver os problemas do mundo. Você não pode, você não consegue. Não adianta tentar. Não adianta tentar mudar o curso do sol, ele vai sempre nascer no leste, se for no sudoeste, no oeste, ele vai, não adianta. O que você precisa e eu precisamos fazer é semear. Esse é o nosso trabalho, semear.
E o semeador então ele continua semeando, e agora ele semeia entre espinhos. Ele semeia entre espinhos. E aí, o que acontece? São aquelas pessoas que ouvem a palavra e elas se empolgam, mas os afazeres desse mundo, as preocupações da vida, os enganos das riquezas, sufocam a semente. E ela não consegue crescer. Os espinhos estão dizendo: espera aí, calma lá, eu tenho um negócio bom para você aqui, te chama para lá. Eu tenho um negócio melhor para você, te chama para o outro lado. Ele está te mostrando que você tem muita coisa que se preocupar. Você não deve se preocupar com os outros, você não deve se preocupar com o que está acontecendo no mundo. Você tem que se preocupar com a sua vida, você tem que cuidar da sua vida, da sua história, e os outros que se danem. Eu não posso fazer a obra de Deus porque eu ainda não consegui comprar a minha casa. Eu não posso fazer a obra de Deus porque eu ainda não estou estabilizado financeiramente. Eu não posso dar a minha oferta porque disso, porque daquilo. São desculpas que tomamos na nossa vida. Essas desculpas nos sufocam para não fazer a obra de Deus. Não espere ter muito dinheiro para contribuir na obra de Deus. Não espere ter muito tempo para contribuir na obra de Deus, porque você não vai ter. Não vai ter. Essas coisas são ilusórias. E quantas vezes nós espalhamos sementes entre espinhos? Sementes entre espinhos. São aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas não nos ajudam na obra, no ministério. Elas têm muitos afazeres, têm muita coisa para fazer, tem muita preocupação, tem que fazer o curso tal, pós tal, e não consegue se envolver na obra, no reino de Deus, não consegue semear, não consegue produzir. Hoje a gente é chamado à distração o tempo todo. Nosso celular não para de tocar, é um bip, uma notificação nova, uma nova mensagem no grupo. Eu preciso ver, estou dirigindo, toca, eu preciso ver, não importa, eu tenho que ver, não dá tempo de eu parar no farol, dar uma parada para atender, eu tenho que atender ali, porque são as distrações desse mundo nos chamando de lado do reino, e não conseguimos crescer, não conseguimos avançar. O que fazer com os espinhos? Nada. Nós não podemos fazer nada com os espinhos. O semeador foi lá, chutou os espinheiros, arrancou os espinheiros. Não, ele não podia fazer nada. O trabalho do semeador é semear. Nosso trabalho é semear. Semeie à beira do caminho, em terra dura, onde as aves vão pegar as sementes e vão levar embora. Semeie entre as pedras. Semeie entre as pedras, onde as sementes não têm raízes e não conseguem crescer e morrem por causa do sol. Semeie entre os espinhos, onde as pessoas estão preocupadas com sua vida pessoal, suas preocupações, como ganhar dinheiro. Semeie. E o semeador continua a semear. E a história está acabando, e agora ele semeia, e parte da semente cai em boa terra. E Jesus explica: aquela que caiu em boa terra são aqueles que ouvem e entendem. Ouvem e entendem. O primeiro grupo ouve e não entende. O segundo grupo ouve, entende, mas não tem raiz, não tem história, não tem experiências com Deus. O terceiro grupo ouve, entende, até quer, mas é sufocado pelas preocupações da vida. Esse quarto grupo, ele ouve, entende e produz. Produz 30%, produz 60%, alguns, e outros produzem 100%.
Você vai encontrar essa boa terra. De tanto semear, você vai encontrar boa terra. Mas o problema é que para encontrar boa terra eu preciso semear em todos os campos que o Senhor conta nessa parábola. Eu preciso semear no terreno duro, sabe aquele coração duro que não quer ouvir? De repente aquele coração duro está dentro de casa, é seu filho. De repente aquele coração duro está dentro de casa, é seu marido. De repente aquele coração duro é sua esposa, está dentro de casa. De repente aquele coração duro é seu patrão, é seu vizinho, é alguém que você fala: para esse eu não vou semear. Depois que você precisa semear, porque quem é você para dizer que ele tem um coração duro? Ele pode ser uma boa terra. Para que você encontre uma boa terra, você precisa semear entre pedregais. Você precisa semear para aqueles que não têm raízes, porque com as experiências eles vão criar raízes, eles vão crescer, eles vão se tornar uma boa terra. Você precisa, para encontrar boa terra, semear entre os espinheiros, porque muitos vão sair desse sufoco das preocupações e vão crescer e vão germinar. Você vai encontrar boa terra, vai encontrar gente que vai produzir 30%. Vai encontrar gente que vai produzir 60%, vai encontrar gente que vai produzir 100%. Jesus é esse semeador obstinado. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. Quando ele conta uma história, ele está ilustrando algo real, vivido por ele, e que ele deseja que seja vivido por nós também. Jesus semeou entre a beira do caminho. Jesus semeou à beira do caminho. Corações duros, religiosos que já diziam: eu já sei tudo, eu conheço a Bíblia de capa a capa, eu não preciso dessa mensagem, eu não preciso desse Messias, eu não preciso disso que você está me oferecendo. E o maligno estava ali roubando o tempo todo a mensagem boa, perfeita, maravilhosa de Jesus e levando, tirando do seu propósito. Mas Jesus continuou semeando para os religiosos também. Jesus semeou entre pedras. Muita gente não aguentava mais as aflições, as lutas, as dificuldades, e eles queriam ouvir então uma mensagem de alívio, e Jesus tinha essa mensagem de alívio. Mas de repente Jesus começa a falar de luta, Jesus começa a falar de aflição, Jesus começa a falar de tribulação, começa a falar que ele vai ser morto, que ele vai ser moído, que ele vai ser entregue, que a vida com Deus ela não é fácil aqui. E o que acontecia? As pessoas iam embora, as pessoas começaram a ir embora. Os discípulos preocupados, talvez chegaram até Jesus: Jesus, maneira pouco, a palavra não está muito boa, não, a palavra está muito pesada, o povo está indo embora. Jesus olha para eles e diz: vocês querem ir embora também? Porque eu sou o semeador obstinado, eu tenho muita boa palavra, e é essa palavra que eu tenho para vocês. E o que Pedro diz? Senhor, para onde vamos nós, se só Tu tens as palavras de vida? Amém. Isso é receber a semente, receber a semente. Jesus semeou entre os espinhos. Ele ouviu frases do tipo: Jesus, deixa eu me casar primeiro, depois eu te sigo. Jesus, deixa eu enterrar meu pai primeiro, depois eu te sigo. Jesus, deixa eu vender meu terreno primeiro, depois eu te sigo. Jesus, eu não posso dar meus bens aos pobres e te seguir. Não dá. Ele viu pessoas assim, apegadas às riquezas, preocupados com o dia a dia. Jesus, espero meu filho crescer, depois eu te sirvo. Jesus, espero me aposentar, depois eu te sirvo. Jesus, espera eu ter muito dinheiro, porque aí eu te sirvo. Espera, Jesus. Mas Jesus continuou semeando, e por fim Jesus semeia e ele encontra boa terra. Ele encontra gente como Pedro, Tiago, João, ele encontra os discípulos, ele encontra os 70, ele encontra outros, e o evangelho se espalha, se encontra com
Paulo, e ele se encontra com Paulo que leva a mensagem para o mundo, e a mensagem chega até nós, e ela caiu em nossos corações, boa terra, porque o semeador não parou de semear, porque o semeador não desiste, porque o semeador é obstinado, ele tem ótimas sementes, e ele tem muitas sementes. Jesus é o nosso mestre. Jesus nos ensinou isso. Jesus nos ensinou que quando nós semearmos, nós vamos encontrar boa terra. Claro que vão ter coisas difíceis no caminho, claro que vai ter aves no caminho, claro que vai ter terra dura, claro que vai ter pedra, sol, espinhos. Claro, ele não enganou nenhum de nós, ele não mostrou um caminho de rosas, ele mostrou que existe um caminho difícil pela frente, mas que é possível. Portanto, eu quero te encorajar a ir além daquilo que você é, a ir além daquilo que você faz. Não ir além, ultrapassar os seus limites, não. Ir além daquilo que você está fazendo hoje, que você pode fazer muito mais. Você pode produzir 30, por que está produzindo só 15? Por que está produzindo só 10? Vai até o seu limite dos 30. É isso que Deus te deu, Ele não vai te cobrar mais do que isso. Mas se o seu limite é 60, por que você está rodando nos 10, nos 15? Vá para o seu limite, vá para os seus 60. E se você pode rodar aos 100, vai aos 100. Use a sua capacidade toda para semear, falar, transmitir, proferir, profetizar coisas boas na vida do outro. Essa é a boa mensagem, a boa palavra. Portanto, vale. Não pare de semear. Nós vamos louvar ao Senhor nesse momento, e eu quero te encorajar a não parar, a não desistir. Vou orar daqui a pouco por você, por mim, porque nós não podemos parar. Nós somos a igreja de Jesus, a igreja que cresce, que prospera, que é abundante, porque tem sementes boas, maravilhosas, infinitas. Nós temos tudo isso. Não pare de semear. Vamos pedir ao Senhor: leva-me